Olá pessoal, tudo bem? Olha, na aula de hoje iremos fazer algumas correções referente às páginas 45 e 46. Vamos dar início. Tivemos aí na síntese essa primeira questão que pede para observar as imagens a seguir. E escrever em seu caderno um texto relacionando as imagens ao aumento do efeito estufa. Vejam aqui, né? Tem a Terra, tem aqui mostrando uma área mais aqui coberta como se fosse o calor. E aqui mostrando um bloco de gelo, né? Derretendo. Então, para fazer aí o texto relacionando essas imagens ao aumento do efeito estufa. Vamos ver a resposta. Então, espera-se que vocês tenham colocado mais ou menos esse conceito, tá? Não precisa estar dessa forma, porque também é uma resposta um tanto que pessoal, vai depender da pesquisa de vocês e do entendimento. Então, espera-se que vocês tenham dito que o aumento da temperatura média do planeta, que é o que está acontecendo aqui na imagem A, está relacionado com o aquecimento global, que é justamente o que está acontecendo aqui, ó. Aquecer o planeta, o que é que acontece? Ocorre o derretimento das geleiras nos polos, dificultando a sobrevivência das espécies que habitam, tá? Então, se colocou assim, bem parecido, pode deixar, não tem problema algum. Contanto que tenha esses conceitos. Segunda questão, observe a charge abaixo, tem natureza morta. Letra A. Qual foi a ideia do criador da charge ao dispor os troncos das árvores dessa maneira? E aí, parece com o que essa imagem? Qual a mensagem que esse criador dessa charge quis dizer aí? Quis mostrar. Então, ele quis mostrar aí que os troncos cortados, eles formam a imagem de uma caveira, o que significa que o desmatamento está acabando com as florestas. Então, ele quis, junto com o uso da madeira, ele formou aí uma imagem de uma caveira para mostrar que o desmatamento está acabando com as florestas. Letra B. Qual é a importância da preservação da vegetação no controle da poluição atmosférica? Para que preservar? Qual é a relação que vai ter da vegetação com o controle da poluição atmosférica? Então, a vegetação preservada retira do ar, pelo processo da fotossíntese, parte do gás carbônico produzido pela queima de combustíveis fósseis, né? Pelas indústrias e veículos. Então, aquela poluição que vai para a atmosfera, as plantas elas vão absorver esse monóxido de carbono, usando isso na fotossíntese e liberando para a gente o gás oxigênio. Então, de certa forma, ela está ali fazendo essa transformação do gás carbônico em gás oxigênio. Então, por isso que é importante preservar a vegetação para controlar a poluição atmosférica. Letra C. Escreva uma frase relacionando a mensagem passada na charge com a poluição atmosférica. Então, aí vocês vão fazer uma frase que vai estar relacionada. Então, o desmatamento contribui para o aumento da quantidade de gás carbônico no ar, já que com menos vegetação, o processo de fotossíntese também reduz. É a resposta da letra C. Desafio. Os 10 gráficos mostrados a seguir foram feitos a partir de dados obtidos por pesquisadores da Universidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, em um estudo sobre a poluição do ar no dia 7/6/2017, na mesma cidade. Gráfico 1. Quantidade de poluentes produzidos por veículos motorizados presentes no ar nos diferentes horários do dia. Então, tem aqui, ó, quantidade de poluentes e aqui os horários em que eles aparecem. Horários que tem menos e horários que tem mais. Observe o gráfico 1 e responda. O que aconteceu com a quantidade de poluentes no período de 6 a
de 6h30 às 9h30. Cite uma provável causa para essa variação na quantidade de poluentes. Então, de 6h30 aqui, ó. O que foi que aconteceu nesse período? De 6h30 a 9h30. Ó, foi o que aconteceu, ó. Cresceu. Por que seria isso? Vamos ver a resposta? Aumentou a quantidade de poluentes, provavelmente ocasionados pelo aumento do número de veículos circulando. Nesse horário, as pessoas estariam indo para o trabalho e para a escola. Então, veja que é no horário de pico, tá vendo? Que é o horário que as pessoas estão se deslocando de casa para o trabalho e escola, que vai aumentar a quantidade de poluentes no ar. B. Em qual horário, aproximadamente, a quantidade de carros circulando deve ser muito pequena? Crie uma justificativa para esse fato. Veja, ó. Vamos ver aí a resposta? Analisando o gráfico. Aqui, ó. Isso mesmo. 12h30. Por quê? Porque é o horário em que as pessoas estão almoçando, é o horário de almoço. Então, as pessoas estão com seus automóveis em casa, né? Ou então com eles parados em algum lugar. C. O que aconteceu com a quantidade de poluentes no período das 18h30 às 20 horas? Veja aqui, ó, 18h30, ó, às 20 horas, aqui. Então, cite uma provável causa para essa variação na quantidade de poluentes. O que teria acontecido aí nesse período? Aumentou a quantidade devido ao horário em que as pessoas estariam voltando para casa do trabalho ou da escola, tá? Então, aumentou quando as pessoas estavam indo e diminuiu, e também houve um aumento, diminuiu no horário do almoço e aumentou muito mais no horário da volta. Gráfico 2. Velocidade do vento nas diferentes horas do dia. Aqui já mostra a velocidade do vento e as horas. Velocidade, horas. Letra A. Por volta de que horas a velocidade do vento foi maior? E aí? Tem que olhar o topo lá, ó. Velocidade do vento maior em torno de... Vamos ver aí. 14 horas aqui, ó. Vou pegar uma reguinha aqui e subir. Às 16 horas. A velocidade do vento foi maior durante o dia ou durante a noite? E aí? Durante o dia ou a noite? Durante o dia, né? Durante o dia, ó, o gráfico ele tá mais acima. A noite já diminui. Ok? Compare os gráficos 1 e 2 e responda pelo gráfico Pelo gráfico 1, podemos perceber que no período da noite foi registrada uma quantidade grande de poluentes no ar, apesar de provavelmente existirem menos carros circulando nesse horário. Observe o gráfico 2 e perceba que a velocidade do vento no período da noite é baixa. Escreva em seu caderno uma provável relação entre a velocidade do vento e a quantidade de poluentes. Então veja aqui, ó, no gráfico anterior, que nesse horário, apesar da quantidade de carros serem menores aqui, a quantidade de poluentes ele aumentou muito. Ó, 23 horas já é o horário de estar todo mundo em casa, né? Então, a quantidade de poluentes é bem maior nesse horário. Por que aconteceu isso? Observem aqui, ó, o vento. O vento ele não tem, a velocidade dele é menor nesse horário. Então significa o quê? Que ele não vai estar carregando esses poluentes, dispersando ele. Então vai acumular ali, porque o vento, a velocidade dele é menor. Então ele vai deixar aquele ar mais parado. Então por isso, tá? Vamos ver aí a resposta. Aqui. Ó, quanto maior a velocidade do vento, menor é a quantidade de poluentes, porque aí o vento vai carregando esses poluentes e afastando eles. Como nesse caso aqui, nesse horário, o horário que a velocidade do vento é menor, por isso que a quantidade de poluentes ela era maior nesse horário.
Ó, tem uma tabelinha aqui simples pra gente concluir esse capítulo, tá? Próxima aula a gente já vai começar um novo capítulo. Vocês vão copiar essa tabela no caderno e preencher de acordo com o que se pede. Aqui tem os tipos de combustíveis, aí vocês vão pesquisar qual é a fonte, quais são os poluentes que geram, os veículos que é utilizado e algumas informações adicionais nos três, tá? Como sempre, vocês vão me entregar na próxima aula, próxima segunda-feira, ok? Tudo certo? Então, até a nossa próxima aula, tá? Até mais!